Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 1 até o versículo 6. Capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês das lições desse túmulo vazio, ou melhor, as lições de um túmulo vazio, os ensinos que nós temos por trás da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse túmulo vazio, ele tem muito a nos ensinar, ele pode ajudar muito cada um de nós, não o túmulo em si, mas a verdade que ele nos traz, as verdades, as doutrinas, os ensinos por trás desse túmulo vazio, por trás da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que não haveria a ressurreição se não houvesse morte. Então, antes dos evangelhos dizer, olhem para esse túmulo vazio, os evangelhos, eles têm que dizer para cada um de nós, olhem para o Calvário. Os evangelhos nos convida, irmãos, a olhar para o Calvário. E quando nós olhamos para o Calvário, não é para ver uma encenação. Eu tenho repetido isso, porque sempre que a gente assiste um filme sobre Jesus, a não ser que seja aquele que passou na década de 70, 80, patrocinados por alguns evangélicos americanos, mas a maioria dos filmes tinha como objetivo fazer as pessoas chorarem, porque focam naquele momento, naquela dor cruel, nos pregos, no martelo, na brutalidade dos soldados, e isso nos comove, isso nos leva a derramar lágrimas. Então, quando os evangelhos nos convidam a olhar para o Calvário, não é convidar você para uma encenação, você para um filme triste, não, né? O Calvário, ele não existe para nos fazer chorar. Não é o objetivo de Deus nos fazer chorar olhando para o Calvário. Quando Jesus caminhava para a cruz, as mulheres choravam e ele disse: não chorem. Não chorem por mim, chorem por vós mesmas. Olha só. Então, não é, meus irmãos, o objetivo dos evangelhos fazer você ficar olhando para o Calvário somente para se emocionar e chorar. Esse não é o objetivo, mas para dizer para você o quanto Deus te amou. É para isso que os evangelhos nos convidam a olhar para o Calvário, para dizer: olha como Jesus Cristo te amou, olha como Deus te amou, olha o que Ele está fazendo na cruz. É para isso que os evangelhos nos convidam para olhar para o Calvário, para a gente poder olhar e ver o amor de Deus e a obra preciosa do Senhor Jesus Cristo na cruz. Não adianta se emocionar, não adianta chorar, não adianta lamentar, se não entender o que está acontecendo. Você pode até chorar, e não há mal nenhum de ler a palavra de Deus e chorar
Muitos choram quando leem a palavra de Deus, principalmente quando chega nesse período da paixão. Agora, choro sem entendimento, choro sem compreensão não vale de nada. É preciso crer, é preciso olhar e ver que Jesus, ele estava naquela cruz, ele foi ferido por nós, ele foi castigado em nosso lugar. O castigo que nos traz castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, os evangelhos nos convidam primeiro para olhar para o Calvário. E quando nós olhamos para o Calvário, nós temos uma cena que para muitos, não para aquele que já crê, é uma cena que é ridícula, traz o ridículo. Seja naquele tempo, seja hoje, é uma coisa feia de se olhar um homem que esteja pregado numa cruz, que esteja amarrado, que seja, é uma coisa meio esquisita de ver, é uma coisa que não é boa de ver. E quando Jesus foi crucificado, foi uma exposição cruel, com as pessoas olhando e os evangelhos nos ensinando que as pessoas meneavam a cabeça. Resumindo, as pessoas desprezavam aquele ato com os olhos e com os gestos, gestos naturais de desprezo. Aquela exposição, irmãos, foi um duro golpe. Não para aquelas pessoas que maneavam a cabeça, é um duro golpe para quem acreditava em Jesus, para as pessoas que amavam Jesus, para as pessoas que tinham seguido a Jesus Cristo. Lembra que Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira, mas no domingo anterior a essa sexta-feira, ele entrou naquela cidade triunfante. Por isso se diz Domingo de Ramos. Jesus ele entrando em Jerusalém, as pessoas cantando o cântico angelical, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E o povo clamando, alegres. Meus irmãos, entrar com Jesus triunfante em Jerusalém foi um momento maravilhoso para eles. Aquela força de marchar junto com Jesus, aquele desejo de entronizar Jesus neste mundo. Ninguém esperava que aquela semana fosse terminar da forma que terminou. E como é que aquela semana terminou? Com Jesus crucificado, com Jesus sangrando, com Jesus na cruz. Foi assim. Então, o Calvário traz com ele o ridículo deles verem que entraram tão felizes naquela cidade, mas por fim o viram preso, humilhado e crucificado. Aqueles que amavam a Cristo e ainda estavam perto da cruz, perto das pessoas que passavam embaixo daquela cruz, os que criam em Cristo, os seus seguidores, aqueles que tinham seguido Cristo por 3 anos e meio, aqueles que vieram com Jesus da Galileia, homens, mulheres, famílias completas, ouvindo o escárnio, ouvindo a zombaria, as pessoas dizendo, desça da cruz, se você é o Cristo, desça da cruz. Vamos ver se você é o Cristo mesmo. Você está dizendo que é o Filho de Deus? Então, que Deus o salve. Era um sarcasmo, era uma ironia, era uma palavra de chateação atrás da outra. Quando você tem uma pessoa que você ama, exposta, humilhada, você fica triste. Você quer ver você ficar triste? Não é alguém vir e humilhar você, você fica triste com isso, mas você suporta bem isso. O triste é ver uma pessoa que você ama ser humilhado, chicoteado, xingado. Se é um filho seu, não dói o coração? Dói o coração. Nós sabemos que o coração dói. Eu só estou dizendo isso para você entrar naquele momento. O momento que estava no coração dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Sim,
O Calvário, meus irmãos, ele deve ser visto assim, como um momento de dor, mas um momento de sofrimento, de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e de muita tristeza para quem já amava o Senhor Jesus Cristo. Olha, após as ações no Calvário, alguns corações foram revelados. Quem não acreditava em Jesus foi para casa batendo palmas, sorrindo, alegre, satisfeito. Aquelas pessoas que nem acreditavam nem desacreditavam, essas pessoas saíram tristes e meio chorosas também. Eu disse, aqueles que realmente acreditavam, eles sofreram muito. Esses sim sofreram. As mulheres, aqui no capítulo 24. As mulheres estão caminhando para o sepulcro. Elas estão caminhando para o cemitério para tratar de um defunto. Essas são as ações após o Calvário. Eu disse hoje de manhã, é muito difícil uma pessoa crer na ressurreição, e eu creio que Jesus ressuscitou, mas então o que você está indo fazer no túmulo? Elas foram ungir um defunto? Isso é contraditório. Quem crê na ressurreição, para o último lugar para uma pessoa que crê na ressurreição, seria ir aonde? Ir no cemitério, ir no sepulcro. Mas isso revela para nós o que tinha dentro do coração delas. Nós vamos ver já já. Mas essa é uma ação triste, desolada. Você tem os apóstolos. Os apóstolos não somente fugiram quando Jesus foi preso, alguns ficaram de longe olhando, mas em geral, os 12 apóstolos, tirando Judas, porque Judas se enforcou, mas os 11, eles se trancafiaram naquele cenáculo, e não tinha quem tirava eles de lá. Jesus, para poder vê-los, primeiramente, ele teve que atravessar as paredes, lembra disso? Ele atravessa as paredes e diz, Pai, seja convosco. Mas eles trancafiados ali mostram medo, mostram temor. A palavra de Deus diz mais ainda, no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 10, diz que quando as mulheres foram anunciar a ressurreição, eles estavam chorando e eles estavam tristes. Então nós temos mulheres tristes, nós temos apóstolos chorando e tristes depois do Calvário, e uma das cenas mais desoladoras, de uma das cenas mais tristes e desesperançosas, é daqueles 2 discípulos de Emaús. Eu explico por quê. As mulheres ainda estão indo para o túmulo, os apóstolos estão trancafiados, mas estão na cidade de Jerusalém. Mas esses 2, aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, se você olhar no versículo 13, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo o que tinha acontecido. Você pode imaginar essa cena? Você pode voltar 2000 anos atrás e imaginar o que estava acontecendo. Eles vieram triunfantes com Jesus, viram Jesus ser crucificado, humilhado, sepultado, esperaram o sábado acabar, porque eles não poderiam caminhar muito naquele sábado de Páscoa, e assim que o sábado acabou, eles pegam a estrada para casa. Eles estão dizendo, acabou. Eles estão dizendo para nós, não dá mais, é o fim. É isso que eles estão dizendo. Esses homens, eles acreditavam em Jesus, eles seguiram Jesus por muitos anos, por 3 anos e meio, mas agora eles estão dizendo, nós não temos mais quem seguir, o nosso mestre morreu. É assim que estava o coração das pessoas. As ações após o Calvário revela como esses corações ficaram. Agora, irmãos, eu vejo que o Calvário, aquela dor do Calvário, aquele horror do Calvário, aquela cena triste, ela traz 3 sentimentos amargos. Primeiro, a tristeza. A morte de Jesus, como eu disse, foi um duro golpe nas pessoas que amavam a Cristo, que o acompanhavam. Então, eles estavam acostumados a andar com Cristo todos os dias, estavam acostumados aos seus milagres, estavam acostumados aos seus ensinos,
estavam acostumados à sua santa presença, só de estar perto de Jesus. Então, a tristeza era a dor da perda. Saber que Jesus não estaria mais com eles. Então, aquilo entristeceu os seus corações. Não somente trouxe o sentimento de tristeza, mas trouxe também uma grande decepção. Lembra que muitos tinham deixado tudo para segui-lo. Alguns chegaram a dizer: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. Jesus até puxou a orelha: pode ficar tranquilo, que olha, não tem ninguém que deixou pai, mãe, irmãos, tal, né? E há casas e bens que não vai receber 100 vezes mais, né? Ainda neste mundo e lá no porvir, muito mais. Jesus prometeu muita coisa para quem tinha seguido ele, mas é uma decepção. É aquela, meus irmãos, aquela cruz parecia dizer para todos eles: acabou, como aconteceu com os 2 discípulos de Emaús. Mas o pior dos sentimentos não era a tristeza e nem a decepção. O pior do sentimento é a desesperança. A desesperança por um futuro incerto. Porque Cristo personificava essa esperança de dias melhores. Cristo, meus irmãos, ao lado deles era um viver triunfante. A morte de Jesus tirou isso deles. Aquele triunfo, aquela esperança de um reino. É isso que os discípulos de Emaús estavam dizendo: nós esperávamos que ele fosse salvar ou remir Israel. Olha como eles colocam essa frase. Eles não dizem nós estamos esperando, eles dizem o quê? Nós esperávamos, acabou. Então, irmãos, tristeza, decepção e uma desesperança. O Calvário trouxe tudo isso. Mas os evangelhos não nos convidam a olhar apenas para o Calvário. O Calvário foi seguido pelo sepultamento, o sábado do sepultamento. Morreu a sexta-feira, foi enterrado ainda na sexta, ficou descansando o seu corpo naquela sepultura fria, todo sábado, mas na manhã daquele domingo, por isso o domingo da Páscoa, que eles dizem, o domingo da ressurreição. Na manhã daquele domingo, meus irmãos, ele ressuscitou. Então os evangelhos também nos convidam para olhar esse sepulcro vazio. Aqui no capítulo 24, no versículo 3, quando as mulheres ansiosas, elas entram naquele sepulcro, elas fazem uma descoberta por elas mesmas. O que elas descobrem? Que aquele túmulo está vazio. Ele está vazio, o túmulo, o sepulcro, mas foi deixado um corpo frio, gelado, morto, aí dentro, e agora elas vão e encontram o túmulo vazio. O que aconteceu? Bem em detalhes, o livro de Mateus, no capítulo 28, fala para nós que naquela madrugada de domingo, houve um terremoto. Deus, ele pré-anunciou o que estava acontecendo dentro daquele túmulo com um terremoto. Imediatamente desceu um anjo do céu resplandecente e rolou a pedra, não para que ele saísse, porque o corpo glorificado de Jesus não tinha pedra que pudesse segurar. O anjo rolou a pedra para que as mulheres pudessem entrar e ver que aquele túmulo, ele estava vazio. E quando as mulheres chegaram, o túmulo estava vazio. O livro de Mateus diz que o anjo fez uma pergunta para as mulheres: por que vocês estão aqui? Eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. Nós estamos procurando ele, né? O senhor não viu? Né? Não diz que elas disseram isso, mas eu fico imaginando. O anjo perguntando, né? Então, por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Agora, essa é uma frase de Lucas, aqui no versículo 5, lá no final. Por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos?
Ele já ressuscitou. Olha o que diz o versículo 6. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Meus irmãos e todos os nossos amigos, essa é a notícia mais abençoada, mais maravilhosa. Essa é a notícia maior do Novo Testamento, do Velho Testamento e de todas as Escrituras Sagradas. Ele já ressuscitou. Porque a ressurreição de Jesus, ela realmente mudou, olha, desconfigurou o que tinha para trás, fez, meus irmãos, uma reviravolta. A palavra da ressurreição é a palavra que deve ser pregada, juntamente com a sua morte, com o seu sepultamento, mas é a palavra da ressurreição que faz dar sentido à sua morte e ao seu sepultamento. Desde que o Evangelho está, meus irmãos, tem como base esses três troncos: a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz para nós, até ele insiste nisso, né, em muitas frases, ele insiste que o cristianismo, ele surge de um sepulcro vazio. Nós poderíamos dizer que o cristianismo surge da cruz, nós poderíamos dizer isso, mas se houvesse só a cruz, não haveria o cristianismo. Se houvesse cruz e sepultamento, não haveria cristianismo. Se houvesse apenas cruz, o cristianismo deveria ser igualado ao judaísmo. O cristianismo deveria ser igualado ao budismo. Seria igualado às outras religiões. Porque os deuses dessas outras religiões morreram e não ressuscitaram. A ressurreição faz o cristianismo ter sentido. O cristianismo surge de um sepulcro vazio. Olha o que Paulo fala no capítulo 15, versículo 14. Você pode ler comigo? Olha, diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Você consegue entender essa verdade? Se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Jesus seria um impostor, porque ele teria mentido. Os próprios anjos disseram para as mulheres, lembra que ele disse quando estava na Galileia, que seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria? Então, se ele não tivesse ressuscitado, ele seria um mentiroso, um impostor. Se ele não tivesse falado a verdade a respeito do que ia acontecer com o seu corpo 3 dias depois, então tudo que ele havia dito antes seria posto em dúvida. Seus ensinos nos evangelhos não teriam valor, porque ele seria um mentiroso. Então, se ele não ressuscitou, diz Paulo, a nossa pregação é vã. Então você pode pregar sobre Jesus, é uma pregação verdadeira. Paulo ainda acrescenta no versículo 14, é vã a nossa fé. O que adianta crer num Deus que não tem poder sobre aquilo que nós mais tememos? O que mais um ser humano teme do que a morte? Agora, se não tem ressurreição, é vã a nossa fé. Porque o nosso Deus não teria poder sobre a morte. A nossa fé está justamente nessa verdade, que ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, pode nos dar vida e nos dá uma vida eterna. Paulo diz mais, no versículo 17, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e mais,
e nós permanecemos nos nossos pecados, porque a morte dele seria tão comum como as outras mortes. O sangue dele não seria mais precioso do que o sangue de outros que derramaram antes dele, ou depois dele. Como poderíamos dizer que o seu sangue tem valor se não houvesse a ressurreição? Então, ele diz, permaneceríamos nos nossos pecados. Mas ele ressuscitou. Quer dizer que o que ele disse sobre a morte é verdade. Quer dizer, o que ele disse sobre o seu sangue, que é purificador de pecados, que nos lava de todo pecado, é verdade também. Porque nós sabemos porque ele ressuscitou, está dizendo Paulo. Não finalmente, mas também. No versículo 18, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os que morreram em Cristo, se não existe ressurreição, eles são os mais miseráveis, eles estão perdidos. Imagine o Estevão foi apedrejado por causa de Jesus, por defender a sua fé, por pregar o Evangelho. Ele é o primeiro mártir da igreja. Se não houve ressurreição, quer dizer que ele morreu em vão. Ele não precisava ter morrido apedrejado. O Tiago teve a cabeça decepada. Cortaram a cabeça dele, o Herodes mandou cortar. E por quê? Porque ele pregava sobre Jesus Cristo, pregava a salvação em Cristo Jesus. A morte dele teria sido em vão. A morte de todos os apóstolos teria sido em vão. Todos os que morreram em Cristo e que ainda vão morrer em Cristo. Visitando o cemitério em Varpa, o túmulo de um pastor estava em Cristo. Olha, essa é a frase que estava lá naquele túmulo. Este viveu para Cristo, morreu em Cristo e está com Cristo. Essa frase não teria valor, porque ele teria sido o mais miserável deste mundo. Está vendo a importância da ressurreição? Como a ressurreição, ela faz surgir o cristianismo. O cristianismo, ele surge de um sepulcro vazio. Agora, irmãos, o sepulcro vazio não é para você ficar olhando ou pintando um desenho e só contemplando. Nós já falamos que o cristianismo surge de um sepulcro vazio. Para que tudo isso? Deus tem um objetivo com esse sepulcro vazio. Veja aqui, voltando para o livro de Lucas, capítulo 24, os anjos olham para elas, no versículo 6, as mulheres, dizem, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. A ressurreição é uma verdade para você crer, é uma verdade para ser crida por você. Os inimigos do Evangelho, eles têm feito de tudo para negar essa verdade. No tempo de Jesus, os judeus subornaram os guardas para dizer, vieram os seus discípulos à noite enquanto dormíamos e roubaram o seu corpo. Então, lá atrás, já houve suborno para dizer, ele não ressuscitou. O cristianismo moderno hoje, que levanta suas vozes pela internet, pela mídia, vai dizer para você que a história da ressurreição é uma mentira. Mas é uma verdade. É uma verdade para que você creia nessa verdade. Então, a ressurreição é uma verdade para ser crida. Não é fácil crer na ressurreição. Os apóstolos, quando eles ficaram sabendo da ressurreição,
Eles não creram. Os apóstolos, os 11, é isso mesmo que você está ouvindo. Eles não creram. Nem quando Pedro correu e entrou dentro do sepulcro, e ele viu o sepulcro vazio, ele viu o lençol, ele viu aquele manto todo dobrado, bonitinho, ele não creu. A palavra de Deus diz que eles estavam com um coração pesado para crer. Como pode isso? Para você ver que não é fácil crer na mensagem da ressurreição. Em Atenas, quando Paulo pregou a mensagem da ressurreição, os atenienses passaram a rir, a zombar, a escarnecer. O que está dizendo esse tagarela? Ele está pregando um tal Jesus e uma tal ressurreição aí. Né? Todo mundo rindo. Ressurreição? Isso é uma loucura. Então, não é fácil crer na ressurreição, porque a ressurreição é um fato bíblico. E sobre ser um fato bíblico, crê-se pela fé. É pela fé que você vai crer que Jesus ressuscitou. Vocês devem conhecer aquela linda passagem de Lucas capítulo 16, a história da morte do rico e do Lázaro. Lembram disso? E o Lázaro morreu e foi levado, está lá no céu, né? Ficou lá nos braços de Abraão. E o rico morreu e quando ele abriu o olho estava lá queimando no inferno. E ele ficou chateado com aquilo, né? E depois de pedir algumas gotinhas de água para se refrescar, ele disse: Pai Abraão, né? Pede para o Lázaro sair daí desse conforto e pregar o evangelho para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá que estão morrendo e indo para o inferno. E o Abraão diz: não pode. Eles têm a lei. Eles têm os profetas. Eles devem ouvir a lei e os profetas. Não, pai Abraão, mas se o Lázaro for lá, eles sabem que o Lázaro morreu. Se ele chegar lá e pregar para eles, eles vão crer. Ou seja, na cabeça do rico, se o Lázaro saísse, voltasse e chegasse aqui de novo, pregasse para os irmãos dele, para a família, os irmãos iam crer. O que o Abraão disse? Meu filho, você está enganado. Se eles não acreditam na Bíblia, quanto mais vão acreditar se o Lázaro descer, o Lázaro vai sair assustando todo mundo, né? Eles têm a Bíblia. A ressurreição é um fato bíblico. E fatos bíblicos, ou você crê pela fé, ou você não crê. É pela fé que nós alcançamos essa verdade. A fé vem de Deus, eu sei, mas você deve crer que Jesus ressuscitou. Paulo dá um ensino precioso. Ele ensina que Jesus ele ressuscitou no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Olha que versículo lindo. Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Isso eu sei, pastor. A novidade nesse versículo não é a morte de Jesus pelos nossos pecados. Desde criança, mesmo não convertido, eu já sabia disso. O que eu descobri com 12 anos é que ele ressuscitou para a nossa justificação. Olha que esse versículo é maravilhoso. O que é isso? O que isso significa, que ele ressuscitou para a nossa justificação? Que somos declarados inocentes, não culpados. Não culpados do quê? De pecados. Ressuscitou para a nossa justificação? Sim. Por isso ele está à direita de Deus Pai e faz o quê? Intercede por nós, para nos declarar justos, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque realmente eu fiz alguma coisa que despertasse o cuidado de Deus, não, mas porque Ele fez, porque Ele pagou, porque Ele tomou sobre si a minha dor, o meu sofrimento, o meu pecado. Ele me substituiu na cruz, Ele morreu no meu lugar. Então Ele ressuscitou para nossa justificação, para dizer para o Pai, Ele é não culpado, né? Para nos justificar diante de Deus. Isso nos deixa sem medo da morte, mas também nos encoraja para uma nova vida.
A ressurreição, irmãos, é uma verdade que deve ser crida, porque é uma verdade que muda as nossas vidas. Eu sei que vocês vão se lembrar que nós acabamos de falar sobre isso, a tristeza que se abateu nas mulheres, a tristeza que tinha se abatido no coração dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, a tristeza que estava e desesperança que nutriu no coração dos 2 discípulos de Emaús. Vocês estão lembrados disso? Tudo isso aconteceu naquele domingo, até o momento que Jesus, ele ressuscita. Até que cada um passa a crer na ressurreição. Até que cada um realmente tenha certeza da ressurreição. Crê na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição, ela muda nossas vidas, né? Mudou a vida das mulheres. Veja que aqui no capítulo 24 de Lucas não nos ensina isso, mas no livro de Mateus, no capítulo 28, quando as mulheres voltam para anunciar que Jesus ressuscitou, elas estão felizes, muito felizes. Os discípulos de Emaús, um conversa com o outro e diz: nosso coração estava queimando de tanta alegria quando ele nos falava. É verdade, né? E os 12 apóstolos? É só você ler o versículo 52, olha que diferença, aí do capítulo 24 de Lucas. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo. Eu quero que você repare na frase, grande júbilo. Júbilo já é uma alegria sem fim. Júbilo é diferente de alegria apenas. Júbilo é uma alegria muito grande. Agora, quando fala assim, grande júbilo, olha, a ressurreição mudou a vida daquelas pessoas. Tirou a tristeza, tirou a decepção, tirou a desesperança, plantou a alegria, plantou a certeza, plantou a esperança no coração de cada um deles que estavam tristes, isolados, desesperançados. Então, a ressurreição, ela muda a vida das pessoas. O que ela causa em nós? Essa certeza de que fomos perdoados por Deus. Ela traz alegria? Traz. Mas os apóstolos não ficaram apenas alegres. As mulheres não ficaram apenas alegres. Os discípulos de Emaús não ficaram apenas alegres. A palavra de Deus diz que eles criaram coragem. Elas criaram coragem para anunciar que Jesus ressuscitou. Os 2 discípulos de Emaús, eles não foram para Emaús, eles voltaram para Jerusalém se encontrar com os outros apóstolos, porque eles se encheram de coragem. E os apóstolos, coragem, coragem, coragem. A notícia da ressurreição, a mensagem da ressurreição, encheu o coração deles de coragem. Então, meus irmãos, era uma certeza, né, diante dos reveses da vida. O que a ressurreição pode causar em nós, não apenas alegria e coragem, mas quando está com algum problema, ou quando a morte vem bater na porta. Vocês sabem que isso é uma coisa possível para todos nós. Eu fiz um velório lá em Garça, um velório triste, não era para mim fazer, era para o pastor Sérgio fazer, mas ele não estava bem, tinha operado o seu pé, disse: ô pastor, vem me ajudar aqui. Então eu não conhecia bem a pessoa, eu tinha visto ela uma vez, juntamente com seu marido, mas assim, naquele cemitério, em tempo de Covid, ninguém pode chegar perto de ninguém, vocês sabem que ninguém pode chegar perto de ninguém, todo mundo de máscara, eu de máscara também, lá não é como aqui que eu podia tirar. E tinha um degrau para cima, né, e o pessoal todo lá embaixo, perto do caixão. E o pastor disse: o senhor vai pregar? Eu digo: eu tenho que pregar, eu vou ter que pregar. Você vê todo mundo chorando, era uma pessoa jovem, o pai chorando, a mãe chorando, as pessoas tudo chorando. É muito triste assim, é uma morte muito triste. O que vamos dizer num momento tão triste como esse? Quando Jesus foi lá na casa do Lázaro, ele tinha morrido fazia 4 dias. Qual foi a palavra de ordem de Jesus? Quando Jesus chegou,
a Maria disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Qual foi a palavra de Jesus para ela? O seu irmão vai ressuscitar. Meus irmãos, a ressurreição, ela traz verdades maravilhosas para a nossa vida. Vamos dizer, um crente está indo embora. Está ali. Eu participei do momento que a mãe da irmã Ivone Thyssen morreu, e o pessoal cantando ali um pouco, e de repente ela segurando a mão de um e de outro, né? Pediu que eu orasse, ela ainda estava falando. E nós orando. Foi lembrado esse momento. Nós vamos nos encontrar na ressurreição. A pessoa morre em paz, acredite. Há uma paz, há uma alegria, há uma certeza. A mensagem de ressurreição, ela transforma nossas vidas. A mensagem da ressurreição, ela realmente é maravilhosa nessa hora. E quando eu estava lá naquele velório, eu disse: eu quero falar para vocês o que Jesus falou quando ele estava num velório. Ele disse num velório: o teu irmão vai ressuscitar. Essa nossa irmã, ela vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque Jesus não apenas é a vida, a verdade, ele é o caminho. Ele também disse que ele era o quê? A ressurreição. Então é por isso que nós cremos. Agora tem uma coisa que você pode fazer parte. Não é uma verdade apenas a ser crida e que transforma nossas vidas. A ressurreição é uma verdade para ser anunciada. Olha aqui, o que nós temos no versículo... eu queria voltar para o livro de Mateus. Lá é muito claro o que acontece, né? Cada evangelho foca uma verdade. E aqui no capítulo 28... os anjos dizem no versículo 7 para as mulheres, até nós temos, né, esse texto um pouco, mas não completo. Diz assim no capítulo 28, versículo 7, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. O que os anjos estão pedindo para as mulheres? Os anjos estão pedindo para as mulheres. E depois Jesus pediu para os apóstolos, ide pregai o evangelho. Ora, o evangelho também é ressurreição. Agora, eles dizem para as mulheres, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. O que nós temos aqui no versículo 8, é que elas apressadamente saíram do sepulcro e correram anunciar, diz o versículo 8. Elas foram anunciar. Então, a verdade da ressurreição é para ser anunciada. Você pode compartilhar essa verdade. Essa palavra nunca foi tão atual como agora. A palavra compartilhar. Os irmãos que estão na live, por exemplo, podem compartilhar essa mensagem. Serviu para você, pode ser que serve para outro também. Você pode clicar e vamos compartilhar essa mensagem. Vamos fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. Nós podemos fazer isso. Imagine quantas pessoas podem ser alcançadas quando você compartilha uma mensagem de fé. É uma notícia boa demais para você ficar segurando para você mesmo. Ah, é tão bom que eu vou guardar para mim. Não. É bom para você. Já pensou se alguém tem um remédio que é batata para Covid? Ele descobre lá na casa dele. Dá uma de professor Pardal, começa a mexer com as ervas lá, alguma coisa e tal, descobre um antídoto contra o Covid. Né? E aí ele fala, estou curado do Covid. Né? E diz, mas eu não vou contar isso para ninguém. É muito egoísmo. Um camarada desse aí tinha que apanhar. Ele podia salvar vidas. E você, sabendo que Jesus ressuscitou, você pode salvar mais do que vidas, porque vidas morrem hoje ou amanhã, mas você pode salvar almas, e almas, elas duram eternamente. Então você pode compartilhar, compartilhe que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, compartilhe que Jesus vive, que Jesus
voltará. É uma verdade, irmãos, a ser lembrada, como nós falamos. Olha, porque Jesus Cristo vive, nós podemos o quê? Como é que canta o nosso hino? Porque Ele vive, eu posso crer aonde? Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã, o amanhã, que é segunda-feira. Mas eu posso crer no amanhã depois da segunda. Eu posso crer no amanhã da eternidade. Eu posso crer. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não vamos ficar sem Jesus nunca mais. Quem crê em Cristo estará sempre com Cristo. Amém?